Bom dia, paz do Senhor Jesus, igreja amada, junto convosco, na campanha, no ministério, no propósito, abraçando sua causa. Quero louvar a Deus por mais essa oportunidade, onde nós nos unimos para orarmos e buscarmos um pelos outros. Sou grata a Deus por mais essa oportunidade e gostaria de te convidar a estar comigo, a se juntar em oração, que a minha causa, a sua causa, possa ser ouvida pelo nosso Senhor. Amém? Eu quero fazer menção da palavra, mas antes de fazer menção da palavra, eu gostaria de te chamar para orar. Amém? Richard, glória, paz do Senhor, meu pastor querido, Deus abençoe, seja bem-vindo, em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos orar, vamos começar orando e agradecendo a Deus por esse momento. Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, graças eu te dou por mais essa oportunidade. Quero lhe pedir, meu Deus, meu Pai, que o Senhor venha fazer a sua presença nesta live, que o Senhor venha trazer da existência da tua vontade, Pai, do teu querer, dentro do teu propósito, a vida de cada um que aqui se apresentar, seja agora, seja amanhã, seja no canal do YouTube, da forma que for, Senhor, que o Senhor possa alcançar os teus filhos e as tuas filhas, e que nós possamos nos fortalecer, Senhor, através da oração. Abraça-nos, Senhor, nesta madrugada, no começo deste novo dia, e vá de encontro as causas aqui apresentadas. É o que eu te peço, crendo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória! Minha diaconisa também, glória a Deus, já está presente conosco. Vamos então fazer menção da palavra, que se encontra no livro de Salmos, no capítulo 86. Vamos fazer menção da palavra do versículo 1 até o versículo 11, com a ajuda de Deus. A palavra do Senhor diz assim: Inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve-me, porque eu estou necessitado e aflito. Guarda minha alma, pois eu sou santo, ó meu Deus. Salva o teu servo, que em ti confia. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, pois a ti clamo todo o dia. Alegra a alma do teu servo, pois a ti, Senhor, levanto minha alma. Pois tu, Senhor, és bom, pronto a perdoar e abundante em benignidade para todos os que te invocam. Dá ouvidos, Senhor, à minha oração e atende a voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia, clamo a ti, porquanto me respondes. Entre os deuses não há semelhante a ti, Senhor, nem há obras como as tuas. Todas as nações que fizestes virão e se prostrarão perante a tua face, Senhor, e glorificarão o teu nome. Porque tu és grande e fazes maravilhas, só tu é Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Amém. Glória a Deus. Já agradecendo a Deus, a nossa diaconisa Leni e o seu filho, o pastor Richard, que já estão conosco aqui. Amém? Irmãos, a palavra que Deus me trouxe para mencionar nesta live, paz do Senhor, minha irmã Taline, glória a Deus, já está conosco também aqui, juntos somos mais fortes. O Senhor me trouxe a palavra. Primeiro o Senhor me trouxe a lembrança de Davi, sendo que Davi, a menção que se faz de Davi é que ele é segundo o coração de Deus. Por quê? Porque Davi se arrependia e se voltava novamente a Deus. Quando o Senhor me trouxe o Salmo 96 e eu comecei a ler, já identifiquei ali
a dependência de Davi através da oração. E o que mais Davi faz no Salmo 86 é dizer o quanto ele é bom. Dizer que, apesar de tudo, o Senhor responde. Ele é claro em dizer: não há outro Deus igual a tu. Somente tu faz maravilhas. E ele diz: todas as nações que fizestes. Glória a Deus. Oh, minha irmã Mara. Glória a Deus, Mara. Glória a Deus. Como você está, mulher de Deus? Só há um único Deus. E o nosso Deus nos chama nesta madrugada para estarmos juntos em oração. Irmãos, Davi entendia que quando ele clamava nesse momento do Salmo 86, Davi estava em aflição, ele estava sendo perseguido. O contexto histórico não diz claramente, mas nós fazendo a leitura da palavra e lendo a história de Davi, paz do Senhor, minha irmã Patrícia, paz do Senhor, Michele, eita glória, paz do Senhor, Michele, saudade de você, das crianças. A aflição de Davi era tão grande que a oração dele, uma oração individual, aqui é uma oração individual, não é como na outra live que nós oramos, né? Onde o profeta Samuel orava por uma nação. Aqui Davi orava individualmente, por uma causa individual. Davi clamava, suplicava e pedia ao Senhor que inclinasse. O ato de inclinar é de observar. Do céu ele pediu que o Senhor inclinasse os seus olhos para seu servo, que é fiel a ele, e estava aquele dia prontamente a orar o dia todo, buscando do Senhor o renovo, porque a sua alma estava aflita. Davi era perseguido por duas situações. Uma externa, que seria Saul, que o perseguia, porque sabia que ali havia já a escolha feita pelo profeta Samuel, que foi indicado por Deus, e tinha perseguição interna dentro do seu próprio lar. Uma antes de ser rei e uma após tomar posse da coroa de Israel. Entendo aqui que Davi, independente da sua posição como rei, ele se colocou, se prostrou e pediu a Deus para que ele não visse os erros, não visse a pequenez dele, mas que ele inclinasse e fosse pronto a alegrar a alma, porque quando a nossa alma está alegre, há manifestação da fé, e a nossa fé estando aumentada, renovada, nós temos disposição, temos esperança, temos resistência, resiliência para continuar buscando. E nesta noite eu quero provocar em você. Eu quero provocar em você essa fé que Davi tinha em orar. Davi orava muito. Davi rasgava as vestes. Davi se separava e ia buscar o Senhor em oração. Irmãos, a causa a qual Davi clamava, Deus já sabia, como Deus já sabe da minha causa, da sua causa nesta madrugada. Mas Ele espera nos ouvir e Ele é pronto a responder. Mas, minha pastora, não é sempre que eu consigo a resposta de Deus. Eu não escuto a resposta de Deus no ato, eu não a entendo. Então eu quero que você entenda uma coisa. A partir do primeiro momento que você dobrou seus joelhos, fechou seus olhos e rasgou seu coração verdadeiramente a buscá-lo em oração, Ele já ouviu e está pronto a responder. Nesta madrugada, Richard, eu quero dizer para você, Richard, que a tua posição
como sacerdote, aqui, é como a de Davi. Existe um sacerdócio sobre a sua casa, sobre a sua vida, e o Senhor está pronto a te responder. E aqui eu saliento o versículo 11 para você, Richard, onde Davi diz assim para o Senhor, presta bem atenção, meu irmão, você é especial, você tem um chamado, e este chamado requer de ti um alinhamento com a vontade de Deus. No versículo 11, ele diz assim: ensina-me, Senhor, o caminho, e eu andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Nessa madrugada, Richard, Deus vai unir. Deus vai criar um caminho para unir o teu coração ao coração dele. E segundo o propósito de Deus, você vai vencer as dificuldades. Você vai conquistar, conforme a vontade e o propósito de Deus, aquilo que você tem orado, aquilo que você tem buscado. Mas ele diz para você hoje: inclinando-me às tuas orações, eu alinho a minha vontade às tuas orações e lhe respondo nesta madrugada. Amém? Glória a Deus. Quando o Senhor chama, tem propósito, ele escreve o nome. Ele não quer que você seja apenas um espectador, ele quer que você seja uma ferramenta a ser usada na graça de Deus. E a graça de Deus, ela alcança a minha vida, ela alcança a sua vida, ela alcança a vida de outros através da oração. E eu tenho pedido a Deus todos os dias, quando o Senhor me levanta, para abraçar a causa em oração. Senhor, qual a causa? A causa sendo justa, responde, é tempo de resposta, responde, glória a Deus, aleluia. Senhor, fortalece, fortifica, aviva no meio da tua igreja, desperta o poder da oração no meio do teu povo. Eu creio que a oração ela tem um poder tão grande que ela une pessoas. E ao unir pessoas, ela une propósitos. Sabe quanto tempo eu não vejo a Patrícia, a Paty Carvalho, que está comigo aqui, lá da Zona Norte? Tem muito tempo que eu não a vejo, pessoalmente. Mas nós estamos ligadas pelo amor de Cristo. Nós estamos ligadas no poder da oração. Nós cremos que orando uma pela outra, intercedendo uma pela outra, o Senhor é aquele que inclina os seus olhos, inclina os seus ouvidos e desperta a permitir que a resposta chegue. Através da vida da Paty, Deus trouxe a vida da Maraísa. Maraísa, que Deus te abençoe, minha filha. Maraísa, seu esposo Gabriel, seu filho Miguel, sua família, a mamãe Maria das Graças, seus irmãos, em especial a causa do irmão Douglas. Que Deus nosso Senhor Jesus Cristo, sendo o querer e a vontade dele, venha alcançar a vida do irmão Douglas, da nossa irmã Maraísa. E ela foi alcançada porque a Paty passou para ela e falou: eu vou te passar o nome de uma pastora, eu acredito no ministério dela, e ela gosta de orar, ela não vai desistir da tua causa. Irmão, eu quero me colocar na posição de serva verdadeiramente. Eu sou tão pequena, tão falha e errante quanto vocês, mas o Senhor estabeleceu sobre a minha vida um ministério para não desistir das vidas. Amém, minha vida. Amém, amém. Amo você também, Paty. A oração trouxe para mim a vida da Michele, a Michele Boni, o Vitor. Quantas madrugadas nós oramos, Michele? Quantas promessas Deus não cumpriu na tua vida, Michele? E não é diferente nesta noite. Michele Boni, Vitor, que vocês sejam um casal abençoado, que Deus dê discernimento e sabedoria na vida de vocês.
Não é diferente da vida da minha diaconisa Leni, que Deus preparou através de uma amizade que nos apresentou, da nossa pastora Dani. Subimos aos montes, fizemos tantas orações juntas, buscamos tanto junto. Ela foi embora para Portugal. Lá em Portugal continuamos orando e Deus nos uniu. Deus permaneceu sobre nós, uma aliança, uma amizade que nasceu da oração. Eu glorifico a Deus pela vida da nossa diaconisa e da sua família, do Richard, da Mara. Eu creio da Bruna, da missionária, a filha missionária Dai, o seu esposo Jefferson. O Christian, meu irmão Christian, glória a Deus, Christian. Meu pastor querido, Deus te abençoe. Que você, seu irmão Richard e as respectivas esposas possam estar um dia aqui no Brasil e nós possamos dar as mãos e orarmos juntos. Eu oro pela minha irmã Genilda, lá de Itaquera. Genilda, que Deus abençoe, te dê saúde, te dê renovo, junto à sua filha Daisy e o seu esposo e as meninas, netas. Pai, eu oro pelo Rodrigo, o filho da irmã Genilda, por causa. Eu oro e peço em nome de Jesus que Deus coloque na vida do Rodrigo renovo, que Ele coloque, Senhor, o fechamento de um ciclo, um fechamento do passado e um renovo para uma vida nova. Que Deus possa escrever uma nova história na vida do Rodrigo, em nome de Jesus. Eu oro a Deus pela vida da Taline. Eu peço a Deus em nome de Jesus Cristo que Deus permita a Taline a restauração da felicidade de uma família. Que ela possa ser reestruturada novamente. Que Deus permaneça sobre a vida da Taline, dando para ela sabedoria, dando para ela visão de águia. Porque não é fácil viver o processo do recomeçar. Quantos aqui não tiveram o recomeço? Digo por mim, o recomeço é doloroso. Aleluia. Eu oro em nome de Jesus Cristo pela irmã Helena, irmã da nossa diaconisa Leni e seus filhos, pela sobrinha, filha da Isabelle, Isabelle ou Gabriele, me perdoe, a menininha estava com uma enfermidade na pele. Eu peço em nome de Jesus Cristo que Deus derrame cura, bálsamo de cura. Meus irmãos, a oração, ela produz fé. A oração produz segurança. A oração produz em nós firmeza. Temos que ter fé, força e foco. Fé porque cremos em Deus. Força porque temos que colocar energia na nossa oração. Não é uma oração miojo, não. É uma oração resistente. Uma oração de todo dia. Uma oração de todo momento. Nós temos que chamar o Espírito Santo, pedir em nome de Jesus o nome sobre todos os nomes, para que Ele venha interceder por nossa causa e levar aos céus a Deus. E temos que ter foco. Não adianta você orar por 10 coisas e não ter foco daquilo que você quer. Qual é a tua oração hoje? Qual é a tua verdadeira necessidade? Qual é o foco para que você possa alcançar o favor de Deus? Em nome de Jesus Cristo, aleluia! Desperta, meu irmão, minha irmã, desperta! Ora a Deus, qual é o verdadeiro propósito? Qual é o foco? É necessidade financeira? Senhor, em nome de Jesus, aceita, Senhor, a minha oração. Ensina-me a administrar a semente que Tu colocas na minha mão. Que não haja migrador, cortador, nem destruidor. Que eu possa ser digno das minhas contas, porque terrível é o testemunho
de homens e mulheres de Deus que são chamados de caloteiros. Aí fala, não, você vai falar, não acontece? Nós temos que ter muito cuidado. O título de servir a Deus não nos dá livre acesso para fazer coisas erradas. Pelo contrário, temos que ser exemplo, porque a caminhada, é a maneira com que você anda na terra, que vai fazer com que o teu irmão, aquele que está próximo, aquele que ainda não conhece Deus, mas é teu irmão em Cristo, porque Deus chamou a todos. Ele chama, mas poucos ouvem. Muitos ainda não receberam a notícia das boas novas, e você é responsável por isso. Muitas vezes é estar sentado do lado de alguém e falar do amor de Cristo, não é impor. O amor não é imposto, o amor é uma conquista. A oração, ela tem poder de transformar. E essa transformação, ela tem que vir de dentro para fora. Não adianta eu estar de vestes de servo de Deus e dentro de mim não ser transformada. A oração, ela traz paz interior. A oração traz certeza de que Deus é conosco. E esse Deus conosco está aqui nesta live comigo e com você. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Eu oro e peço, Pai, que o Senhor possa alcançar a vida dos meus irmãos. Senhor, vai de encontro ao presbítero Eliseu nessa tarde. Eu estava em oração, em comunhão com Deus, me veio o presbítero. Eu não sei qual é a necessidade, mas, Pai, vai de encontro ao presbítero Eliseu, sua casa, sua esposa Rosana. Aleluia, glória santo é o nome do Senhor. Vá de encontro, Pai, em nome de Jesus, a vida daqueles que necessitam de Ti, uma resposta. Aleluia, glória a Deus. Eu creio, Espírito Santo, no poder da oração, por isso eu te obedeci, por isso eu estou na frente dessa rede social, por isso eu estou clamando, aleluia. Eu creio que o Senhor levanta propósito no meio das amizades. O Senhor, Ele nos dá discernimento. Quanto mais nós oramos, mais nós ganhamos sabedoria e discernimento para discernir os que são verdadeiros, aqueles que estão juntos verdadeiramente conosco. Irmã Mara, fica firme, fica forte. Eu creio que Deus vai mover céus e terra a favor da tua família. Deus guarda os teus filhos neste lugar. Que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, possa fortalecer a tua estrutura. Tu tá tão cansada, mulher, mas Deus é Deus de renovo nesta madrugada. Que o renovo do Espírito Santo entre, toque teu corpo, a tua junta, os ossos mesmo. Receba renovo do Espírito Santo. Aleluia, glória santa é o nome do Senhor. Eu oro pelo meu irmão Carlos Oliveira, que está nos Estados Unidos. Amigo do nosso irmão William, amigo em comum, amigo em Cristo. Carlos, Deus está no controle. Deus não perdeu o controle, Carlos. Deus sabe tudo que você tem passado e haverá um fechamento de ciclo e um novo na tua vida. Eu creio e profetizo saúde, para que você possa vencer esta fase que você está passando. Aleluia. Nada foge do controle de Deus. Nada. Quando Davi clamou a Deus, ele diz que ele era bondoso, perdoador. O nosso Deus nos perdoa. Davi foi perdoado por Deus, só que houve verdadeiro arrependimento. Qual é a causa que você precisa se arrepender para alcançar o favor de Deus? Quem você precisa perdoar para que você possa deslanchar? Muitas vezes a falta de perdão nos prende a uma situação, porque o Senhor nos perdoa, então também temos que perdoar. Davi diz que todas as nações se prostrarão. Então você precisa se prostrar. Você precisa buscar mais.
Você precisa estar atento ao chamado do Espírito Santo. Nós precisamos entender, ainda mais aqueles que têm chamado, Richard, Christian, Leni, a nossa diaconisa, irmãos, a Michele, pessoas que têm ministério, pessoas que Deus tem chamado. Nós temos maior responsabilidade, por quê? Porque Deus traz na nossa vida pessoas que necessitam ser alcançadas através da oração. E nem sempre, meu Deus, eu vou falar, nem sempre dinheiro é solução. Deus é dono do ouro e da prata, mas às vezes Ele te testa na finança para saber aonde está seu coração. Então, nesta madrugada, que o teu coração possa estar em Cristo, possa estar focado em Deus, que o teu coração possa estar limpo, que não haja nada nesse coração de idolatria, porque idolatria também é amar demais, colocar em primeiro lugar um amor, uma pessoa, uma situação, um carro, uma casa, uma vaidade. Irmão, Deus nos testa como um bom professor. Ele nos prova, mas Ele tem certeza que nós passaremos pela prova. Eu oro a Deus pelo meu irmão em Cristo, William, meu amado, homem de Deus, firme na palavra. Todo renovo, todo bálsamo que Deus tem, que Ele possa lhe derramar com porção dobrada, William. Que Deus te abençoe por toda orientação, por tudo que você faz pelas pessoas e pela tua firmeza no Evangelho de Jesus Cristo. Irmãos, as pessoas estão romantizando o Evangelho. Tudo pode, não tem nada a ver. A palavra, ela é clara. A palavra é clara. Não tem talvez. A palavra é sim, sim, não, não. Davi era rei, mas Davi se rasgava buscando antes o Senhor. Aqui ele foi perseguido antes de ser coroado por Saul, porque Saul ouvia o povo clamar por Davi, porque Davi matava os 10 milhares, porque Davi fazia, mas Davi fazia e honrava o rei que era Saul. Ele já era instituído por Deus, rei, mas ele não teve a pretensão de derrubar Saul. Ele honrou Saul. E quando ele foi rei, coroado, ser líder, ter liderança, irmão, ser líder dentro do seu lar, ser líder no seu ministério, ser líder nas suas finanças. Saber liderar é algo tremendo, mas a liderança, ela precisa ter a luz de Cristo. Ela precisa de Deus. Porque nós estamos envoltos em tantas dificuldades do dia a dia. E tudo isso nos faz perder o foco. O que acabamos de falar, que não nos falte fé, que não nos falte força, mas que nós tenhamos foco. Eu faço 10 orações e não tenho foco. Então, faça uma, mas tenha foco. Faça uma coisa de cada vez. Não queira alcançar tudo. Alcance gradativamente. Quando nós vamos subir, nós subimos degraus por degraus. Se você pegar o pé, pôr no primeiro degrau e o outro no terceiro, a abertura que você faz de uma perna para outra pode ocasionar uma queda. A confiança que você tem que ter no poder da oração. Irmãos, eu não estou chamando você para brincar, eu estou chamando você para uma guerra. Eu estou chamando você para uma guerra onde você precisa se fortalecer, a estar orando com foco, com força. E que a sua fé venha te manter de pé. Davi, antes das batalhas, buscava Deus. Davi buscava conselhos. Davi, quando coroado,
sofreu a perseguição dentro da própria casa, pelos do sangue, por falta de sabedoria. Davi orava, mas Davi deixou o sentimento de pai fazer com que ele não exercesse e não cumprisse a lei de Moisés dentro da própria casa. Não adianta eu pregar a lei, pregar mandamentos e não viver na minha casa. Davi esqueceu-se que ele era a liderança também na sua casa. E não advertiu o seu filho Aminon, quando foi ele que desonrou sua meia-irmã Tamar, irmã de Absalão. E por causa disso, houve guerra dentro da família. A correção é necessária, porque quando nós corrigimos, nós queremos que a pessoa tenha a oportunidade de se arrepender e não fazer de novo, não errar novamente. Quando ele fez isso, ele trouxe a ira e a perseguição de Absalão por não ter corrigido o seu meio-irmão. E 2 anos depois, Absalão manda matar o irmão. E aí vira uma bola de neve. Absalão quer o trono. Quantos não querem aquilo que você tem? Quantos não invejam e almejam aquilo que você conquistou? Mas passaram pelo processo? Ai, todo mundo fala, mas tem isso, tem aquilo. Passou pelo processo para ter? Deus repreenda a inveja no meio do povo. Principalmente no meio do povo de Deus. Porque a palavra diz que nós temos que ficar felizes com a vitória do nosso irmão. Davi, por uma falta de entendimento, não enxergou que o não corrigir dentro da sua casa faria com que fora ele fosse visto com pesos diferentes, porque é filho. Mas existia a lei de Moisés naquele tempo. Hoje nós não vivemos no tempo da lei, vivemos no tempo da graça. Porque se vivêssemos no tempo da lei, acho que nenhum de nós existiria. Porque nós somos de natureza humana. E a natureza humana, ela tem uma caída. Ela tende a declinar. Ela tende a falar, nada a ver, tudo bem, Deus não é carrasco, não. A palavra de Deus, ela ainda permanece a mesma. O que é certo, o que é errado, é errado. Pais, corrijam vossos filhos, ensinem enquanto pequenos, para que quando maiores entendam que aquilo foi bom. Eu creio em nome de Jesus. E oro pela vida do meu irmão em Cristo, Roger, da empresa Rafisa. Ora a Deus para que Deus possa trazer à existência as promessas que tem sobre a vida deste meu irmão. Um homem abençoado, um homem com conduta, um homem que tem a firmeza da oração. Ele ama a família dele. Ele não deixa faltar nada para os funcionários daquela empresa. Ele faz de tudo para manter tudo ali, alinhado. Ele e a sua esposa. Eu peço a Deus, em nome de Jesus, pela vida do casal Márcia e Roger, que Deus venha colocar a sua mão sobre vocês. Que Deus venha trazer o propósito e a vontade dele sobre este casamento, sobre a vida de vocês. Que vocês sejam alinhados e cada vez mais unidos. Que Deus venha fazer desta aliança exemplo para outros. Ah, papai. Eu oro pela minha pastora Dani, ali, da Zona Norte, lá da Júlio Bono, junto com a sua filha Daphne, esposo Eduardo e o Daniel.
Pai, eu oro pela pastora Dani. A pastora Dani é abençoada. Abençoada. É sim, sim, não, não. Quem gosta dela, gosta mesmo. Porque ela fala na lata. Nós precisamos aprender a falar a verdade. Se você vê que está errado, se você não falar, Deus talvez possa lhe cobrar mais para frente. Eu oro pela missionária Maria, também do ministério da pastora Dani. Eu oro a Deus em nome de Jesus Cristo, pedindo pela minha irmã Gilmara, sua família, o Lucas e a sua filha Ana. Faz tempo que eu não vejo você, Gil, por aqui. Que Deus te abençoe. Eu oro em nome de Jesus pelo Alexandre e pela Andreia. Que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, possa entrar na vida desse casal, preparando o presente de Deus na vida dela. Que Deus abençoe você, Andreia. Uma mulher delicada, uma mulher valorosa. Que Deus continue te abençoando. Pai, eu oro em nome de Jesus Cristo pelo ministério do pastor Luciano e sua esposa, missionária Juliana, a nossa missionária Aline. Oro pela pastora Alzira do Parque Novo Mundo. Oro pela minha pastora Lenita de Goiás. Oro pela pastora Alaide, lá da cidade de Barueri. Eu oro pela minha amiga em Cristo, missionária Erandina, mulher de Deus, canela de fogo. Eu oro pelos meus irmãos da Zona Norte, minha irmã Eliette, seu esposo Gilson, a Levita. Eu oro a Deus pela Ivanilda. Eu oro a Deus pelas minhas irmãs que por muito tempo, 1 ano e pouco, nós congregamos junto todas as quintas-feiras ali na Zona Norte. E nós juntas ali tínhamos cultos maravilhosos. Sinto saudade de vocês. Que Deus abençoe vocês grandemente em nome de Jesus. Ainda da Zona Norte, eu oro pela Cauana, pela Lana, pela Tayane, filhas da missionária Beatriz. Cauana, eu creio na tua vitória. Eu creio na tua vitória em nome de Jesus. Eu oro, Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa alcançar com toda sorte de bênção, com toda sorte de bênção, a vida da Jo. Muito tempo que não nos vemos, caminhamos muito tempo junto. Eu oro pelo apóstolo Valdionor Silva, Ministério Rasgando o Véu. Eu oro pelo profeta Gabriel e o profeta Ítalo. Que Deus os abençoe. Conheci o Gabriel no culto da pastora Cristina e o seu esposo Aldemar. E o Ítalo eu conheci no ministério da pastora Dani. Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso. Deus abençoe o ministério do pastor Washington e a casa de oração Servos de Deus, a missionária Jaqueline e seu esposo Amauri. Oro pelo amigo do meu irmão Alexandre, o Guilherme e a Jaqueline, lá de Guarulhos. Que Deus seja e proteja. Ele teve um pequeno acidente de moto esses dias, mas graças a Deus o Senhor deu livramento em nome de Jesus. Eu oro pelo pastor Valdir, ali do Edu Chaves e sua esposa Vanessa, e parabenizo o pequeno Isaac, que hoje está fazendo 8 anos. Que Deus abençoe, Isaac, que Deus abençoe, meu pastor, que Deus abençoe, dê saúde, em nome de Jesus. Eu oro nesta madrugada, pedindo ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus, que venha trazer a lembrança, aquilo que traz esperança na vida do meu irmão e da minha irmã. Meu irmão Richard, começa a profetizar. Começa a profetizar, irmão Richard. Começa a profetizar que a resposta está chegando. Aleluia. Pati, eu oro a Deus pelos teus filhos. Eu oro a Deus para que Deus venha fazer conforme a vontade dele
na vida do seu irmão. Que Deus nosso Senhor Jesus Cristo possa alcançar a sua causa e, sendo ela justa, venha com resposta em nome de Jesus. Meu Pai, eu oro ao Espírito Santo de Deus para que o Senhor venha visitar a obreira Odete do Ministério do Pastor Luiz, ali da Zaquinarge, da nossa pastora Rosângela, da nossa pastora Pérola Negra, linda, maravilhosa. Eu oro a Deus, pedindo ao Senhor que não veja as nossas faltas, não veja os nossos erros, que venha limpar em nós tudo que não provém dele, que arranque de nós tudo aquilo que atrapalha a promessa se cumprir. Eu oro a Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. Richard, vai ter testemunho, Richard. Acredite. Eu creio que o Senhor sabe o vento que cada um de nós está passando. Mas é no meio desse vento que o Senhor está trabalhando. Você tem que crer e permanecer em oração. E eu vou te dizer mais. Quando a bênção chega, tu tem que orar para manutenção da bênção. Sabia disso? Deus, ele nos dá aquilo que nós precisamos, não aquilo que pedimos. Deus jamais nos dará nada que nos afaste da graça dele. Deus jamais derramará sobre nós material que nos afaste da presença de Deus. Eu oro a Deus pela vida da minha irmã em Cristo, amada Leide e seu esposo Henrique. Que Deus abençoe minha irmã. Que Deus continue te usando. Que Deus continue te dando sabedoria e discernimento na liderança do Ministério Mulheres de Honra. E junto ao Ministério Mulheres de Honra, eu oro a Deus pelas minhas irmãs Sheila, Gilene, Araceli, Amanda, Lurdinha. Eu oro a Deus pela Ângela. Eu oro a Deus por mulheres que venham a se levantar para cuidar de outras. O ministério feminino é um ministério muito difícil. O ministério de mulheres é muito difícil. Mulheres são machucadas, mulheres são humilhadas, e muitas vezes a decepção, ela causa medo, insegurança, e faz com que a pessoa se feche e não permita que ninguém mais entre na sua vida. E é através de oração que nós podemos alcançar os que estão feridos. Quantos aqui não foram machucados e decepcionados? Mas a decepção não pode te parar. Ela não pode te parar porque você crê num Deus que responde. Davi fala aqui, no 7. No dia da minha angústia, clamo a ti, porquanto me respondes. A palavra é bem clara. Davi declara que Deus sempre responde. Deus não te deixará sem resposta, Taline. Deus não te deixará sem resposta, Taline. Ainda que a resposta venha doer, ainda que a resposta venha trazer dores, Deus não te deixará sem resposta. Porque Deus é justiça. Meu Pai, eu vejo justiça. Eu vejo justiça. Eu vejo um juiz. Eu vejo justiça na tua causa, Taline. Pai, Filho e Espírito Santo. Eu oro pelo ministério do Parque do Gato. Oro por mulheres de Deus naquele lugar. Oro pela Solange, a nossa Sol. Oro pela Regiane.
pela nossa missionária Juliana Silva, Juliana Batista, missionária Dora, obreira Selma, obreira Sebastiana. Eu oro a Deus pela obreira Ariadne. Eu apresento a Deus a vida de todas as irmãs que ali congregam conosco. Eu oro a Deus pela vida do Natan e da Tati. Apresento a Deus a vida da Mônica e do seu esposo. Que Deus possa ir de encontro à sua causa na justiça. Que Deus possa ser justo juiz na sua causa. Eu oro a Deus para que o Pai, o Filho e o Espírito Santo venha a ser manifesto nesta live. E que arranque de nós tudo que possa impedir de nós enxergarmos o querer de Deus. Irmãos, a cada um de nós, em cada um de nós, existe um propósito maior. A minha vida e a sua vida, ela é semente na vida de outros. E eu te peço, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, compartilha. Chama mais um. Apresenta a oração ao teu amigo, à tua amiga. Eu oro em nome de Jesus, para que o Senhor possa ir aos 4 cantos desta terra, e aonde tiver um homem de Deus, uma mulher de Deus, de joelhos dobrados, derramando lágrimas no chão, nós podemos falar. Há lugares que temos que orar, orar guardados, orar trancados, escondidos. Você tem liberdade, você é livre para adorar, é livre para orar. Que Deus possa te usar como ferramenta nesta terra. Eu oro pelo meu amigo Marcelino, que nesta hora deve estar no plantão da segurança. Que Deus te abençoe, Marcelino, que Deus te alcance. Eu oro pela minha amiga Aline. Eu oro pelos meus irmãos de sangue, Carlos, Neuza e Aramis, que Deus possa conceder, conforme a misericórdia dele, segundo o desejo do Senhor, as vossas orações sejam atendidas. Senhor, vá de encontro à minha irmã Neuza, restabelece, dá recuperação. Ela fez uma cirurgia, que Deus dê a plena recuperação, a pronta recuperação. Que Deus alcance os meus sobrinhos, Paola, Kaique, Cauã, Sofia. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe Isabela, Beatriz, filhas do meu irmão Carlos. Que Deus abençoe Adriana, Maciel. Que Deus possa confortar, abraçar a Adriana. Que Deus nosso Senhor Jesus Cristo possa abençoar a minha irmã em Cristo, a Jo, que perdeu o esposo, Clóvis. Já tem um tempinho, mas quem é que não perde, quem ama? Irmãos, em nome de Jesus, busca o Senhor em oração. Busca o Senhor em oração. Clama ao Senhor para que Ele ouça a tua oração nesta madrugada. Se você confia no poder da oração, eu te peço, me ajuda a levar a oração a quem necessita. Peço a Deus que você compartilhe, curta, comenta, se inscreva no canal, lá no YouTube, Abraçando a Sua Causa, tudo junto, @Abraçando a Sua Causa. Lá no canal do YouTube, nós vamos atualizando as lives lá também. Faça seu pedido de oração. Senhor, me traz a lembrança a doutora Luana, dentista, doutora Luana. Que Deus te abençoe, minha amada. Que Deus te dê força, que Deus te dê renovo, que Deus te alcance em nome de Jesus. Eu oro e peço a Deus em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa, por misericórdia, trazer, Senhor, resposta. Que o Senhor possa trazer, Senhor,
ao teu filho e à tua filha um momento de paz. Senhor, dá refrigério. Meu Deus, é forte. Dá refrigério no meio da dificuldade financeira que algum dos teus filhos se encontra. Senhor, tu é dono do ouro e da prata. Tu abre porta, tu fecha a porta, tu multiplica. O Senhor coloca dinheiro na conta. Eu creio nesse milagre. Pai, manifesta o teu poder e a tua glória nessa live. Me ajuda, papai. Me ajuda a ser canal de bênção na vida das minhas irmãs. Me ajuda, Senhor. Pai, eu oro pela minha filha na fé, a Ruth, o seu esposo, o Alê, e o pequeno Lorenzo. A nossa irmã, Maria Lúcia, e seu esposo. Senhor, alcança, Pai. Alcança os teus filhos. Guarda eles, livra eles de toda inveja. Pai, em nome de Jesus. Vai de encontro, Pai. Vai de encontro, Pai. Pai, eu creio no propósito que há sobre a vida da nossa diaconisa Leni. Pai, a tua filha tem saudade dos filhos que estão longe. Pai, em nome de Jesus Cristo. Eu sei que tudo tem um tempo. E o seu tempo, Senhor, é o tempo certo. Mas prepara em nome de Jesus que a tua filha possa fazer um culto de ação de graça junto aos filhos que estão fora do Brasil. Senhor, abençoa a Bruna, que ela continue sendo uma mãezona. Abençoa essas crianças. Senhor, a Mara. Senhor, fortalece essa mulher, Senhor, em fé. Que ela tenha autoridade e poder na oração dentro daquela casa. Senhor, se for preciso, Senhor, troca de endereço de novo. Mas não deixa teu filho e tua filha, Senhor, se sentirem oprimidos. Traz alegria, conforto. Permita que o teu anjo, e ó, que anjo não desce do céu para qualquer coisa, não. Deus, quando permite que o anjo venha, é porque a causa é forte. Então creia que Deus ainda manda anjo para ir aí guerrear a tua causa. Daniel orou e o anjo já tinha vindo, mas existia uma guerra espiritual. Então, em nome de Jesus, que nesta live, nesta noite, neste dia, nesta tarde, não sei a hora que você vai ouvir, que todo poder, toda sentença seja anulada, todo mal, tudo que não provém de Deus, toda seta, todo dardo inflamado, tudo aquilo que tem impedido a tua felicidade, a realização dos teus sonhos. Se o seu sonho está no centro da vontade de Deus, receba em nome de Jesus. Se você crê no meu ministério, e crê no poder do Espírito Santo na minha vida, e crê no poder da oração que há sobre esta live, me ajude a divulgar, compartilha, curte. E se Deus assim permitir, quinta-feira estaremos de volta. Estaremos aqui guerreando e orando, abraçando a sua causa. Amém? Crê que o Senhor é Deus. Crê que Ele responde. Que Deus te abençoe. Tenha uma noite abençoada. Muito obrigado. Muito obrigado você que está comigo. Muito obrigado por estar aqui na comunhão do Espírito Santo. E que a nossa oração possa ser uma semente na vida daquele que necessita. Pati, depois você avisa a Maraísa, tá? Eu vou mandar a live para ela, mas se você puder, compartilha. Eu creio que Deus tem obra ainda no meio daquela família. Eu creio que o Senhor vai realizar o desejo do coração da Maraísa, dela e do Gabriel, do seu esposo Gabriel. Em nome de Jesus. Michele, obrigado por tudo. Michele, fica firme, fica forte. Deus é contigo. Estou esperando você uma hora lá no Parque do Gato. E se você quiser conhecer a obra de Deus, a qual o Senhor tem me dado para cuidar, estamos ali no Parque do Gato, Avenida Presidente Castelo Branco, 5.310. Toda sexta-feira às 19h30. Vem para dar glória. Amém? Que Deus te abençoe.
uma noite abençoada, bom descanso, que Deus abençoe. Richard, te amo em Cristo Jesus, amo vocês. Muito obrigada, viu? Perdoe alguma coisa, eu acredito que tudo que nós fazemos com amor, Deus está no comando. Deus está no comando, eu creio. Um beijo grande para vocês. Fiquem na paz.